É, Tá bom, depois eu pego. Seguinte, gente. Queria ver com vocês aqui. Quem participou dos dias de workshop aqui? Eu lembro que a Josivânia participou. Tem mais alguém que participou? Eu participei, mas só na segunda-feira. Só foi na segunda-feira que você participou? Eu assisti só um dia. É. E o que vocês acharam, pessoal? Muito bom. É? Gostei dos slides que o cara usou. Muito bom, então. Seguinte, gente. Eu vou começar hoje aqui uma nova C, tá? E já explicar para vocês algumas coisas. Primeiro, seguinte, como o C começou na semana passada e teve workshop, eu creio que não vai dar tempo de fazer tudo nessa semana e na semana que vem. O que que acontece? Eu vou ver se eu consigo, mais para o final dessa semana, lá para quinta ou sexta-feira, que eu estou mais tranquilo aqui, montar um exercício para que vocês façam essa parte aqui de contabilidade, tá? Para vocês me entregarem. E aí eu vou colocando, vou ver se eu coloco, eu vou tentar colocar alguns vídeos complementares do assunto, porque é um assunto muito extenso e para 3 semanas, infelizmente, não dá. Segundo, que eu queria ressaltar aqui, o pessoal lá de Santa Catarina é, relata que tem que ter essas horas e tal, e eu tenho que estar à disposição de vocês 4 horas, tá? Mas é o seguinte, ninguém consegue ficar mais de 1h30 ou 2 horas aqui na frente, logo cansa, tá? Então eu queria ver com vocês justamente isso. Eu vou passar uma parte mais básica hoje, ok? Parte bem mais básica. Vou ver se na segunda-feira eu já deixo uma aula gravada e vai ficar, como todos os links, lá no Google Classroom, tá? E também a atividade que eu vou passar para vocês, ok? Se vocês concordarem, é só levantar a mãozinha aí, por favor. O quê? Quem concorda de eu, no final, mais no final de semana, deixar alguns vídeos lá na plataforma e também a atividade para vocês fazerem. Eram 3 atividades. Eu vou apenas deixar uma, tá? Que vai valer por essas 3. Ok? Quem concordar, só levantar a mãozinha aí. Beleza. Beleza. Eu tinha levantado. Muito bem. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Nessa quinta, como eu estou mais tranquilo, né? Eu vou tentar chegar mais cedo aqui. Vou tentar gravar essas aulas e já deixar o exercício para vocês me entregarem lá também, tá? Para que na semana que vem nós possamos fazer esse exercício juntos aqui na aula, tá? Vou procurar um exercício que vai tentar abarcar toda esse conteúdo, porque contabilidade, só 3 encontros não dá. Tinha que ser pelo menos uns 5 ou 6, tinha que ser o dobro. Mas eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder, tá bom? Beleza? E quem quiser depois, eu vou deixar esses slides que eu estou usando aqui também lá, ok? Beleza? Podemos começar então, pessoal? Podemos começar? Beleza. Então, eu vou colocar aqui os slides aqui para vocês, beleza? Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá aparecendo aí? Apareceu? Sim. Beleza. Só um instantinho aqui. Tirar esse... Tá compartilhando 2 telas aqui. Tirar aqui. Tirar aqui. Fechar isso aqui. Beleza. Agora vai dar certo. Não dá problema. Tá vendo aí de novo, pessoal? Estão vendo?
Estão vendo aí, pessoal? Beleza. Só um instantinho aqui. Fui aqui pegar uma mesa digitalizadora. Agora sim, beleza. Vamos lá, começar, pessoal. Seguinte. O que eu preciso entender é o seguinte. Dentro da área de gestão, da área de administração, vocês vão lidar com a parte de controle de recursos, tá? Tem gente que vai se esgueirar por essa parte, ou seja, vai seguir esse caminho da contabilidade. E tem pessoas que já me perguntaram assim, professor, se eu quiser seguir essa área, é uma área boa, o que o senhor pode me dizer sobre essa área no futuro? E para ser sincero, essa área de contabilidade, posso dizer que é uma das profissões que possivelmente vai desaparecer no futuro. Por quê? Aí tem gente que já fica preocupado. Mas por que, professor? Essa profissão pode desaparecer no futuro. Quem participou do workshop, na sexta-feira, nós falamos um pouco sobre isso aqui. Inteligência artificial. Mas, professor, tudo isso aqui vai ser composta por isso? Vai ter esse problema de inteligência artificial? Depende. Por exemplo, profissões antigas que nós discutimos na sexta-feira desapareceram ou então estão minguando nos dias de hoje, como, por exemplo, cobradores de ônibus. Antigamente existia. E o que aconteceu? Vieram o City Pass, depois tiraram e hoje já não existe mais. É um emprego que obsoleto. Outro ponto também é que, mais adiante, motoristas de ônibus também vão desaparecer. Motoristas de carreta vão desaparecer. Assim como também motoristas ou operadores de maquinário pesado, principalmente na área agrícola. Por quê? Hoje em dia nós temos a inteligência artificial justamente para isso. E a contabilidade também pode passar por esse processo. Quem é contador pode passar por esse processo. Porque hoje nós temos uma infinidade de programas, de softwares que fazem todo esse levantamento, justamente o quê? Você apenas pedindo para fazer as certas contas e ele automaticamente, ajustado pelo nível de inflação do país, pelo tanto que você ganha, ele já calcula de imediato, por exemplo, e já pode declarar o seu, por exemplo, seu IR, o seu imposto de renda, por exemplo, ok? Mas o que que acontece? Mesmo que essa profissão tenda a desaparecer, é bom você saber alguns requisitos básicos e elementares, porque você, como futuro técnico em administração, você vai gerir recursos. Você vai lidar, por exemplo, com os recursos tal como a TIR, que vocês vão ver mais adiante, que é a taxa interna de retorno, o VPL, valor do patrimônio líquido, vai saber o que é patrimônio líquido e esse tipo de coisa, entendeu? Balanço patrimonial, tudo isso balanço patrimonial, tudo isso que condiz com a realidade da empresa e também com a nossa realidade. Em que questão que o senhor está falando, questão da nossa realidade? Porque, querendo ou não, as políticas nacionais, as políticas internas do país, elas interferem diretamente no que? Nesse tipo de conta. E também a política internacional também interfere. Quanto podemos ganhar,
qual que é a variação da nossa moeda e tudo isso interfere na aquisição de tecnologia ou então também na questão de enviar recursos para uma determinada área dentro da organização. Mas antes disso, antes de mais nada, nós vamos começar com um breve histórico, para que vocês entendam o decorrer e o caminhar que foi a história da contabilidade. Antes de mais nada, primeiramente, nós temos que entender que a matemática ela veio justamente para suprir uma ideia de contagem. Contagem. Antigamente não se tinha dinheiro, se tinha o quê? Apenas a troca de mercadorias por outras. Não havia sistemas de pesos e medidas. Então, o que aconteceu? Em 2000 a.C., começa aqui o início de indícios contábeis, ou seja, pesos e medidas, trocando mercadorias por outras. Então, a contabilidade, ela justamente começou a surgir aí. E aonde começou a surgir isso aqui, professor? Na antiga Mesopotâmia. Na antiga Mesopotâmia. Hoje é o atual país do Iraque, tá? Onde os grandes templos, eles serviam como galpões, como centros de acúmulo de bens, ou seja, de cereais, lã, tecidos e tudo que se ferramentas, tudo que se produzia na época, e através daquela compra e venda de mercadorias, ou principalmente as trocas, o responsável era o quê? Era o sacerdote daquele local. Já em 1494, Frei Luca Pacioli escreve o livro Contabilidade por Partidas Dobradas, que é uma técnica que nós utilizamos hoje quando nós queremos incrementar algum imposto dentro do quê? Do nosso, como é que eu posso dizer? Dentro do nosso sistema, para ganharmos mais. Por exemplo, se nós percebemos que, por exemplo, o litro da gasolina aumentou 1,25, se você utilizar o método das partidas dobradas que você vai ter, vai ver mais adiante, e você antigamente cobrava R$ 50, você pode cobrar 62, por exemplo. Pelo quê? Pelo custo, pelo frete. Tudo isso levando em consideração o quê? Manutenção do automóvel, aumento da taxa de combustível, aumento da mão de obra também, tudo isso a gente coloca justamente nessa técnica que foi utilizada primeiramente em 1494 na Itália. Muito bem. Em 1770, vem o quê? A regulamentação da profissão, principalmente nas principais monarquias europeias. Por quê, professor? Porque os antigos estados europeus, eles tinham como fundamento justamente o quê? Justamente ter uma balança comercial favorável, principalmente quando se tratava das colônias que tinham que na África, na Ásia e na América. Nós somos ex-colônia portuguesa e grande parte dos países da América Latina, colônias espanholas, onde primeiramente as colônias espanholas conseguiram achar o quê? Grandes reservas de ouro. E é por isso que vem sempre aquela elucidação do mito sobre Eldorado, a cidade toda feita de ouro. Então, é por isso que vem, em 1770, a regulamentação da profissão. Os contadores, na época, eles eram contratados pelas coroas justamente para fazer o quê? Literalmente, a contabilidade, o peso, a certificação do quê? Do ouro que é tirado das colônias e enviado para a metrópole. Aqui no Brasil não foi diferente. Quando você ouvir falar na história do Brasil, por exemplo, sobre as casas de fundição, lembre-se que essas casas de fundição eram casas que foram instaladas aqui no nosso Brasil, na colônia de outrora, justamente para fazer o quê? Derreter o ouro, pesar as gramas de ouro e colocá-las em barras, tá ok? E é por isso que mais adiante vem o quê? O quinto, que era um imposto que era o quê? Cobrada a quinta parte dos trabalhadores, dos mineradores, justamente para o quê? Para que a quinta parte fosse enviada para a coroa. E quem fazia isso era o quê?
eram os contadores. Em 1870, vem a primeira regulamentação brasileira da profissão. Aqui, neste caso aqui, a família real já estava no Brasil. E por que fez essa regulamentação aqui no Brasil? Porque Dom João, príncipe regente de outrora, ele queria que o Brasil se desenvolvesse. Então, ele trouxe de Portugal livros, trouxe também mão de obra especializada justamente para o quê? Principalmente na área da profissão contábil, gerir o Tesouro Nacional e, consequentemente, desenvolver o quê? O Brasil. Só que, na prática, ele desenvolveu mais foi aonde? A cidade do Rio de Janeiro, que era antigamente a capital federal. Em 1915, houve a fundação do Instituto Brasileiro de Contadores Fiscais. 1924, o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade. Em 1946, o Conselho Federal de Contabilidade. E, a partir de 2007, a adequação às normas internacionais de contabilidade. Beleza? Pois muito bem. O contador, ele tem um papel imprescindível justamente no quê? Na guarda dos livros contábeis, daquelas contas que ele faz, sobre o que entra, o que sai, sobre débito, sobre crédito, tudo isso. E em relação ao contabilista, ele pode se dividir o quê? Em duas frentes. O contabilista em si, um contador, ele pode ser um contabilista, mas um contabilista não pode ser propriamente um contador, pois o contabilista, ele pode ser um assistente da contabilidade e ele também pode ser um contador. Pois muito bem. As entidades que utilizam a contabilidade. Nós temos duas frentes aqui importantes no nosso país. Nós temos a frente do setor público e a frente do setor o quê? Privado. Dentro do setor público, a contabilidade ela é respaldada pelas empresas públicas, as fundações, as instituições de ensino, autarquias e tudo mais. Já no setor privado, nós temos as empresas, associações, instituições de ensino, entre outros. E aqui fica aqui uma notória diferença. Enquanto no público nós temos as fundações, no setor privado nós temos o quê? As associações. Professor, qual que é a diferença, principalmente? As fundações, elas já têm patrimônio próprio e elas recebem o quê? Patrimônio governamental. Enquanto que as associações já são de caráter o quê? Privado. Elas recebem doações de pessoas ou de CNPJs ou de pessoas físicas, enquanto que as fundações, elas já têm o quê? Um capital próprio, recebendo principalmente do quê? Da parte governamental. Muito bem. Atuações na contabilidade. Nós temos três grandes frentes. Eu tenho a pública, a privada e a autônoma. No caso da privada, eu tenho as empresas. No público, eu tenho os órgãos públicos. E no autônomo eu tenho a própria empresa. Com relação ao setor privado, ele se torna mais competitivo. Por quê? Porque dentro do setor privado não existe o quê? Não existe concurso público. Existe geralmente um caráter o quê? Mais liberal com relação ao quê? A contratação de pessoas e através disso é que se obtém o quê? As pessoas que vão gerir o departamento de contabilidade e, consequentemente, o departamento financeiro. Já no setor público, tem que ser o quê? Uma pessoa concursada, que é o sonho de muita gente. E é isso, né? Você precisa ter o quê também? O seu registro já no Conselho Regional de Contabilidade, no seu CRC. Muito bem. Já na empresa própria, não possui vínculos empregatícios. Você pode atuar também como um prestador de serviço, dependendo daquilo que você for trabalhar, tá ok? Prestador de serviço, que pode prestar um serviço justamente para fazer o quê? O ordenamento da contabilidade dentro dessa empresa. Atuações na contabilidade. Um dos ramos que nós podemos principalmente ver isso aqui é que o contador ele tem uma gama de atuações, tá? Então, o contador ele pode atuar nas empresas, ele pode atuar como autônomo, na área de educação e dentro dos órgãos públicos, beleza? E aonde que ele é enquadrado e quais são o quê? As atribuições que ele pode o quê? Que ele pode ter.
Ele pode vir como planejador tributário ou analista financeiro. No campo autônomo, auditor independente ou consultor. Na educação, professor ou então pesquisador. Em órgãos públicos, como contador público ou agente fiscal de renda. Pois muito bem. Tem uma questão que sempre paira por aqui. Professor, como autônomo, ele pode ser auditor independente ou consultor. Mas se um órgão público quiser fazer uma auditoria externa, ela pode contratar isso aqui? Sim, ela pode. Aí, no caso, o que acontece? A empresa de consultoria, ela tem que enviar um pedido de licitação, tá? Concernente ao serviço que ela vai prestar, justamente com um tempo que ela vai disponibilizar para deixar a contabilidade em ordem para o órgão público em questão, ok? Então, pode acontecer isso aqui. Uma menina que trabalhava aqui, ela saiu justamente, né, ela era contadora de formação, saiu justamente para montar um escritório que é independente, e ela é uma consultora. Só para você ter uma ideia, para ela ir na empresa em um dia para verificar as contas, são R$ 5.000, beleza? Então, isso aí também, mas tem uma gama por trás disso, principalmente porque o escritório que ela fazia parte era de família e ela já era mais conhecida aqui também. Beleza. Então, tudo isso aqui já é a gama que nós temos dentro da parte do quê? Dentro desses 3 segmentos. Com relação à análise contábil, as mutações do patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido nada mais é do que simplesmente você mensurar os bens que estão sobre o nome daquela organização, ok? E eles são divididos em qualitativo e quantitativo. Com relação às características do qualitativo, busca qualidade, é não mensurável, não pode ser contado, foco subjetivo nas mudanças da estrutura e opiniões. O que significa essas opiniões aqui? Significa justamente você declarar apenas de livre cunho aquele bem que está sob custódia ou sob supervisão daquela organização ou até mesmo o seu. Já o quantitativo, ele busca qualidade, mas também quantidade. Ele é mensurável, ele tem que ser contado, ele pode ser contado. Foco no objetivo, ou seja, avaliar as mudanças nos valores, e ele se respalda não somente pela declaração de punho, mas também na análise de dados, ou seja, quanto custou, qual o valor de depreciação, tudo isso entra na parte de quantitativo. Então, no setor econômico, eu tenho que buscar o quê? O lucro, a variação de patrimônio tem que ser dinâmica e também o meu patrimônio. Eu tenho que saber quanto que o meu patrimônio ele está o quê? Assegurado. Então é por isso que se chama estático. Já na parte financeira, eu vou lidar com dinheiro, a variação de caixa, que tem que ser considerada dinâmica, e o saldo também em caixa, tá ok? Se eu vou fazer algum investimento ou se eu vou trazer alguma inovação, eu preciso ver esse saldo analisando os dados que mais para frente vocês vão o quê? Vocês vão ter que lidar e vão conhecer. Atuações na contabilidade. Eu tenho coleta de dados, registro e processamento, relatórios e tomadas de decisão. Como vocês são assistentes de administração, o que acontece? Vocês já estão mais acostumados com as nossas aulas aqui, que você precisa sempre de uma gama ou então de ferramentas para tomar as melhores decisões possíveis. Porque dependendo de uma decisão errada, você pode levar o seu negócio à bancarrota, ou seja, abaixo. Então, neste caso, você precisa de ter coletas de dados eficientes para que você possa analisar se aquele objeto que talvez você vai comprar, ele pode se perder a longo ou a curto prazo. Você precisa ter um registro e processamento, principalmente no setor público, aonde você vai catalogando, isso mesmo, catalogando cada bem a partir do quê? A partir do seu registro. Assim como no setor privado também, mas só que no setor público ele tem mais o quê? Ele tem mais atuação.
eu tenho que ter os meus relatórios, justamente para quê? Principalmente no meu livro de contabilidade, para me averiguar se as minhas contas elas estão em dia. Por que que isso acontece? Isso acontece que geralmente é um ponto crucial que leva à queda de uma grande indústria ou de alguma empresa. Grande empresa. Por exemplo, a gente pode averiguar aqui uma queda de uma grande empresa. Deixa eu ver aqui. A CELG, aqui em Goiás. A CELG era a Companhia Energética de Goiás. E o que aconteceu? A CELG, ela era do Estado, fundada por Mauro Borges, filho de Teixeira. Oh, mas que coisa. E o que aconteceu? A CELG foi passando por problemas de relatório concernentes aqui a altíssimos salários, principalmente da alta gestão, compras equivocadas, como foi, por exemplo, o caso de Cachoeira Dourada, quem aqui mais antigo sabe, for daqui do estado sabe. Por exemplo, outros pontos também que quebraram a empresa. Subsídios elevadíssimos, né? Ou seja, estava gastando muito mais do que estava arrecadando. E também, querendo ou não, outros pontos também que faz uma empresa não ter um trabalho de muita valia é quando ela é um monopólio. Professor, aonde que a gente pode ver um monopólio aqui no Brasil? Petrobras. É a única empresa de refino, é a única empresa que distribui o combustível, e isso tem o quê? Monopólio. Se fosse uma empresa, outras empresas, enfim, de concorrerem aqui, eu tenho certeza que nós não pagaríamos esse valor absurdo e abusivo da gasolina. E por que que você está falando isso? Porque você vai tomar uma decisão futura. Vale a pena comprar esse produto? Vale a pena investir nesse setor? Tudo isso é o que vocês vão planejar mais adiante. Informações contábeis. Dentro da contabilidade, eu tenho que favorecer os meus usuários. E quais são os meus usuários? Administradores, investidores, concorrentes, sócio, bancos, governo, clientes, sociedade, sindicato, fornecedores, empregados, entre outros. Ok? Ética na contabilidade. O que que acontece? Dentro da contabilidade, eu estou lidando com a parte de números, eu estou lidando com a parte de recursos. Se eu não tenho satisfatoriamente uma ética dentro desse setor, eu posso estar cometendo diversos crimes. Por exemplo, vamos supor aqui, isso aqui aconteceu no nosso estado. Aqui nós não temos extração, nós não temos grandes indústrias da parte petrolífera. Nós não temos. Diferentemente de Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste e Espírito Santo. Mas, quando eu trabalhava nessa empresa, nesse órgão público, o que acontecia? Houve uma certa facilidade em produzir CNHs, certo? E como que acontecia o esquema? O esquema acontecia da seguinte forma: você fazia a prova, né? Reprovava e você tinha que pagar o reteste. Só que o reteste, se não me engano, na minha época, você tinha que esperar 15 dias. Só que o que acontecia? Ao invés de ser 15 dias, eles colocavam algumas pessoas na sua frente, vamos supor 22, né, pessoas, entre aspas, fantasmas, justamente para o quê? Para que você levasse mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, até que chegasse o ponto que o seu processo estava perto de vencer. Então, o que acontecia? O pessoal, ao invés de colocar, entre aspas, o reteste num momento adequado, que era 15 dias, se você pagasse uma determinada taxa, um determinado valor, você saía dessa última fileira e vinha para o quê? Para a ponta. E, consequentemente, quando você pagava, você tinha o quê?
a sua CNH já o quê? Já impressa. E dependendo do valor, como a gente viu, às vezes os esquemas cobravam entre 5 e 7 mil, tudo isso. Ah, professor, mas como é que foi para descobrir isso aí? Foi muito simples. Estava se verificando dentro do sistema do Detran, dentro do sistema de caixa do Detran, que esse valor estava sendo que de datas estava sendo prorrogado. E que dentro desse valor aqui, 5 mil, da carteira, às vezes o Detran ficava com 2.200, por exemplo, sendo que era bem maior. Então, não estava entrando dinheiro em caixa. E quando não entra dinheiro em caixa, o que você faz? Você investiga. E o Detran contratou uma empresa de consultoria externa, fez uma licitação e que investigou que os responsáveis haviam desviado mais de 3 milhões de reais em 2 anos. E é muito simples você pegar uma pessoa que faz isso. Ah, em que sentido? Geralmente, quando o salário mínimo, na época, era de 3.400, por exemplo, a pessoa, em menos de 3 meses que estava participando do esquema, e variando isso aqui, já estava vindo com celulares muito bons, roupas de marca, e depois de 6 meses com esse esquema e que estava aumentando demais, já estava vindo com BMW, já estava vindo com outros o quê? Com carros, BMW. E assim é fácil você notar a olho nu, certo? E o que aconteceu? Essas pessoas aqui não foram presas porque tinha gente grande envolvida também, principalmente na política, estavam lavando dinheiro nesse esquema. Então, para que você veja que a contabilidade, se ela não tiver ética, ela pode ser utilizada para esses fins perversos e nocivos também, beleza? Então, é necessário que nós tenhamos ética em todos os setores da nossa vida e em todas as profissões. Eu, como engenheiro, se eu der um laudo negativo, ou então para favorecer uma empresa ou uma pessoa, eu posso perder o quê? Eu posso perder o meu registro, o meu CREA. E é por isso que, dentro da nova padronização internacional, nós temos o quê? As normas vindas através da International Financial Reporting Standards, ou seja, são as normas padrões que os escritórios de todo mundo, os escritórios de contabilidade em todo mundo, eles são o quê? Já são categorizados e estão seguindo a risca. E o Brasil é signatário. Ok? E para finalizar essa parte aqui, eu deixo essa frase aqui de Thomas Jefferson, essa primeira frase aqui. Primeira parte. Eu acredito demais na sorte e tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Ou seja, quanto mais a pessoa trabalha, mais ela progride na vida. Ok? Pessoal, vocês querem fazer um intervalo de 15 minutos? Eu faço a segunda parte, depois encerro. Ou vocês já querem que nós façamos aqui agora e depois a gente já encerra? Hoje vai ser a parte mais básica mesmo. Na semana que vem vai ser uma coisa mais bem elaborada, já as contas mesmo. Então, já peço já ir se preparando. O que vocês acham? Pode falar aí. Por mim já pode seguir. Pode seguir? Pode Eu seguir então, também. né? Beleza. Então, vou abrir aqui a segunda parte. Vocês estão entendendo aqui? Alguma dúvida pertinente a essa parte, sim ou não? Não? Tá tranquilo? Beleza. Vocês estão vendo a minha tela aí? Estão vendo a minha tela? Beleza. Então vamos lá. Princípios da contabilidade. Se eu tenho que seguir as normas internas, ou seja, as nacionais e as normas internacionais, eu também tenho que ter o quê? Princípios para gerir o meu bom trabalho em relação à ética profissional. Muito bem. E dentro desses princípios, eu tenho a praticabilidade, custo-benefício,
a possibilidade de utilização prática. E, em segundo plano, eu tenho a utilidade, a relevância e a tentativa de melhoria real. E dentre esses princípios, o que me revigora? Me vigora justamente este ciclo, onde eu tenho que trabalhar uma entidade, tenho que averiguar com continuidade, a realização sempre contínua, o custo como saber de valor, avaliar receitas e despesas, dominador comum e monetário. O que é patrimônio? Vamos aqui, já de cara, entender o que é este conceito. Patrimônio, ele pode ser entendido por todo e qualquer bem, móvel ou imóvel, que esteja sobre a posse de uma entidade. Ou seja, se eu quero adquirir alguma coisa, eu tenho um patrimônio, onde pode ser imóveis, automóveis, maquinário ou então dinheiro em caixa. E como patrimônio, como que eu determino se ele é ativo ou se ele é passivo? Se eu tenho os meus bens adicionados aos meus direitos, então eu tenho um patrimônio de tipo ativo. Se eu tenho minhas dívidas a quitar, então esse meu patrimônio, ele é o quê? Ele é passivo. E como patrimônio, eu tenho o quê? Eu tenho 3 conceitos em especial. Eu tenho no campo da economia, da contabilidade e do direito. Na economia, diz o seguinte: patrimônios são itens que têm como objetivo satisfazer uma necessidade humana, ou seja, patrimônio pode ser uma produção de determinado produto, tudo isso para sanar o quê? A minha necessidade para sobrevivência. Também a necessidade pode ser tanto física como psicológica. Okay? Então, eu tenho essa questão de patrimônio. Na contabilidade, patrimônio são itens materiais que integram o patrimônio. E também são itens imateriais que integram o patrimônio. Pode ser dinheiro, pode ser automóveis, bens, tudo isso entra dentro desse campo. Já no campo do direito, patrimônio é campo econômico, indica a formação de capital patrimonial em dinheiro ou em bens. Então, o direito ele se aproxima muito mais da questão de patrimônio do que da economia. Fator contábil. O que diz o conceito de fator contábil? Ele provoca mudança no patrimônio de uma entidade e ele pode estar vinculado ao setor administrativo, contábil, patrimonial, jurídico ou então social. Analisemos cada um deles. Dentro do fator contábil administrativo, ele reflete mudanças no patrimônio e também é contábil. Eu tenho que contabilizar ele dentro do meu livro. Dentro do meu contábil, reflete mudanças no patrimônio, igual à primeira, pode ou não alterar no meu patrimônio líquido. Tudo isso é o quê? Analisado através do quê? Do meu balanço patrimonial. Patrimonial. Ele pode ser um campo econômico, indicar formação de capital patrimonial em dinheiro ou em bens. No setor jurídico, o campo do direito que vai gerar as consequências jurídicas para que eu possa ter o quê? Que analisar se aquele fator contábil ele pode provocar mudanças dentro do meu patrimônio. E no campo social, é justamente o quê? A área sociológica, ou seja, naquilo que pode trazer ou não o quê? Satisfação para mim, como aquisição de bens, como casa, imóveis, carro, tudo isso conta nessa parte de fator contábil. E dentro do fator contábil, eu tenho meu balanço patrimonial, aquilo que eu estou adquirindo. Ou seja, pode ser tanto um meu ativo, ou um bens ou direito, ou também ela pode ir para o campo do passivo de obrigações, que são as dívidas, ou então patrimônio líquido, com referência ao capital ou aos lucros adquiridos. Por quê, professor? Porque vocês vão ver mais adiante que muitas vezes o capital ou os lucros obtidos, eles vêm justamente para quitar as obrigações que você tem, não somente com o governo, mas também com seus fornecedores ou outras empresas.
O fato contábil, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um ativo ou um passivo, tá? Dentro do ativo são contas a receber, aquilo que você vai receber de volta dos seus clientes, e no passivo, as contas que você tem que pagar, aquilo que você vai ter que quitar. E como fato contábil, isso aqui é um exemplo de balanço patrimonial, onde todas essas contas aqui são referentes a aquilo que você está adquirindo como um ativo circulante, ativo mobilizado e aquilo que você está pagando aos seus fornecedores com as suas respectivas taxas, tá ok? E no final, tendo a somatória de um patrimônio líquido. Então, meu fato contábil, ele segue esse tipo de quê? Esses grupos ou subgrupos de contas. Eu tenho meu ativo circulante, eu vou ter o meu ativo não circulante, que vocês vão ver mais adiante comigo, aonde aquilo que eu adquiri, ele não vai sofrer nenhum tipo de transação, ou seja, perca do seu valor com o decorrer do tempo, diferentemente do que do meu ativo não circulante, ok? Onde é realizável a longo prazo, como por exemplo, um maquinário. Você vai comprar uma máquina muito cara, que ela é o quê? Realizável a longo tempo. É aquilo que você está adquirindo, é um ativo que não circulante, que ela não perde. Agora, um ativo circulante, professor, pode ser simplesmente um veículo que a sua empresa adquire, que depois, com o passar do tempo, ele vai sendo amortizado, ele vai perdendo o seu tempo de vida, e se você quiser vender, então ele é um ativo circulante, ele vai girar no mercado, uma outra pessoa ou uma outra empresa, ela vai comprar de você. Investimentos, tá? Também entra na parte de ativo não circulante. Você pode investir também na bolsa de valores. Isso aí justamente vem a partir do quê? De investimentos, ou seja, entra na categoria de ativo não circulante. Ativo imobilizado e ativo intangível, ok? Geralmente imóveis, tá? Aquilo que você vai adquirindo, como por exemplo, galeria, onde você vai alugar para determinadas lojas ou empresas para que você ceda o lugar ou onde o ponto que o seu empreendimento é muito visado, você vai ter um ativo intangível, ok? Aquilo que você sabe que está acontecendo, mas que você sempre recebe o quê? Os lucros mediante aquilo que você tem. Como passivo, você tem o passivo circulante e o passivo não circulante. E dentro do patrimônio líquido, vai ser dividido entre os cálculos de capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, lucros ou prejuízos acumulados. Tudo isso em na próxima aula, que eu quero ver se eu trato disso com vocês, tá? Contas ou subgrupo de contas, tudo isso aqui também vocês vão ver na próxima aula juntamente comigo. E para o balanço patrimonial, eu tenho essas duas tabelas que estão aqui, representando como eu tenho um lado de ativo e outro de passivo, analisando o patrimônio líquido e também o que? Referente ao que? Ao meu VP, tá? Ao meu balanço patrimonial, ok? Tudo isso aqui como exemplo para que vocês vejam, beleza? Como que nós vamos tratar mais adiante. Pessoal, vocês querem dar um tempo agora? Ah, sim, pode falar, Vanderlan. Você levantou a mão. Você falou que ia organizar uma atividade, né? E Sim, aí seria bom, assim, uma sugestão, né? Que fosse sobre esse balanço patrimonial, porque a gente estuda muito sobre ele no pessoal de Santa Catarina. sim. Você quer que volta de novo? O microfone falou. Você quer que estuda melhor ele? Não, você falou que vai fazer uma atividade para a gente sobre esse LC, Sim, e aí seria interessante fazer sobre o balanço patrimonial, dentre esses outros assuntos, porque a gente viu muito sobre ele com o pessoal de Santa Catarina. sim, pode ser, não, sem problema. Eu vou pegar uma atividade que tenta abarcar o máximo possível da que nós estamos tratando aqui, Vanderlan, sem problema, viu? Tá bom.
Beleza? Mas foi bom você ter respaldado esse ponto aí, ok? Pessoal, nós terminamos essa segunda parte. Vocês querem dar um tempinho no intervalo e voltarmos mais adiante para depois terminarmos essa terceira parte? Pode ser? Vocês ou Pode tem... ser, professor. Como? Não entendi. Seu microfone falhou. Pode Pode ser? ser. Pode ser? Então nós vamos terminar aqui. Eu volto às 9 horas, tá? E a gente termina a terceira parte dessa explicação aqui, tá ok? Beleza? 9 horas eu volto. Bom, vou parar a gravação aqui. Aí às 21 horas